Desocupação, vamos falar um pouquinho de desocupação em leilão de imóveis, tá? Vou responder a pergunta aqui que eu recebi pelo Instagram ib.leilões, também poderia ter sido feito pelo Instagram o cara do leilão, né? Eu sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro de leilões, o cara do leilão, e a gente vai falar um pouquinho sobre situações específicas que podem acontecer em leilão de imóveis. Nesse caso aqui, quem fez a pergunta, eu vou colocar aqui só as iniciais da pessoa e a cidade, tá? CN, de casa e navio, fala de Araraquara, estado de São Paulo, né? Então, o que que ele me perguntou? O imóvel que arrematei em leilão, o oficial de justiça notificou o morador, né, o ocupante, para desocupar, deu um prazo, né? E informou que se ele não desocupar amigavelmente, será levado à força policial, tá certo? E o arrematante, ele precisa cuidar, né, dos bens que estejam dentro do imóvel, caso o ocupante não leve, né? Então, assim, o ideal é que o ocupante ele leve embora aqueles bens dele, mas pode acontecer que na hora da desocupação, primeiro, ele desocupe amigavelmente e leve os bens, pode acontecer que ele desocupe, mas não tenha condição de levar os bens, talvez mudança, armários, etc. Ou pode acontecer também dele se negar a desocupar. Se ele se negar, pode ser usada a força policial, que é esse caso específico aqui, tá? A polícia normalmente só vai, né? Ela não vai precisar usar a força, só a intimidação, né, de você ter um policial na porta da sua casa com um documento oficial de justiça, acho que isso geralmente já é necessário, né? E lembrando, pessoal, que não adianta a pessoa deixar de atender a porta não, tá? O policial pode arrombar, tá? E aí, aqueles bens que estão ali dentro, o que que a gente faz com ele? O ideal é que o ocupante, né, ele leve aqueles bens, mas como eu falei, em alguns casos isso pode não acontecer, às vezes vai ter, né, armários, móveis, etc., a pessoa não está preparada para aquilo. Então, qual que é a dica para o rematante? Você já vai deixar um caminhão de mudança contratado, parado previamente, né, próximo ao local, e você vai deixar contratado também um fiel depositário para guardar esse material, tá certo? Dessa maneira você vai se livrar de um pepino, tá? Por que que eu preciso fazer isso? Você precisa fazer isso para evitar confusão, porque se a pessoa desocupar o imóvel e deixar bens dentro do seu imóvel, você vai ficar com aquele pepino na mão e lá na frente você pode ter algum problema, ela falar que sumiu algum bem, você está responsável pela guarda daquele bem, né? E lembrando que a gente está numa etapa aqui judicial, né? Então, a solução clássica é caminhão de mudança pronto, pode ser que você não precise usar, de repente nem tem nada lá dentro, tá? Mas o seguro morreu de velho. Então, caminhão de mudança contratado na porta do imóvel e o fiel depositário também já contratado para receber esse material. Como você vai achar o fiel depositário? Você vai entrar no Google e vai digitar fiel depositário e vai procurar na sua região, tá certo? Pode usar também o termo guarda-móveis, tá? E verifique, levante ali os contatos, ligue para as empresas, explique a situação. Ó, é uma situação judicial, não precisa entrar em detalhe, tá? Ó, é uma situação judicial, o oficial de justiça, ele trouxe a ordem judicial para a pessoa e tem um material que eu preciso guardar esse material. Quanto custa o armazenamento desse material? Obviamente, você não sabe a quantidade de material, mas como a gente vai estar falando aí de uma casa, de um apartamento, né, pessoal, dá para ter uma ideia, né? Aproximadamente o que vai ser. Você fala com ele, possivelmente vai ser um sofá, uma geladeira, um fogão, um estante, 2 guarda-roupas, né? Aproximadamente quanto custa? O que você vai fazer? Você vai explicar a situação para ele, e o que normalmente vai acontecer é que você vai ter que pagar antecipadamente, você vai pagar talvez 30, 60 dias ali de guarda, vai informar para a pessoa, o próprio oficial de justiça vai fazer isso constar no processo, né? E a pessoa, né, o ocupante, ele vai saber que aquele material dele foi para determinado endereço, a menos que ele providencie, né, rapidamente a retirada daquele material, tá? Então, o que que eu sugiro, inclusive, para você, tá? Se você conseguir fazer contato com a pessoa
e falar com ela que vai ter força policial, que vai acontecer dessa maneira, e que, para ela evitar confusão, o ideal é que ela desocupe antes do dia X e já leve embora seus bens discretamente, sem causar tumulto, sem que os vizinhos percebam que você está sendo retirado com força policial, com oficial de justiça, uma coisa que ninguém quer passar por isso, né? Então, você pode tentar, antes disso, pedir a desocupação. Se você não conseguir, realmente sugiro que você faça isso. Contrate um caminhão de mudança, contrate um fiel depositário, providencie para que aqueles bens vão embora, vai te dar um trabalho, vai te fazer gastar uma grana, mas você vai estar tranquilo, sem risco, com a consciência tranquila, você vai ser informado no processo e você não tem mais nenhuma relação com aquele material ali, nem com aquela pessoa, ok? Sou Marcelo Caetano, o cara do leilão, peço aí para dar um joinha, curtir, se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários ou suas dúvidas aqui, onde está esse vídeo, no YouTube ou mesmo lá no Instagram, e a gente está junto aí falando sobre leilão de imóveis, uma maneira inteligente, lucrativa de ou comprar imóvel mais barato, pela metade do preço, ou faturar, lucrar com a revenda ou aluguel desses imóveis, ok? Um abraço e fui!